Oi, doidinhos, como vocês estão? Gente, eu decidi fazer esse vídeo agora, do nada, assim, me veio na cabeça de fazer, que eu já tava querendo fazer esse vídeo, que é gente falando sobre arquétipo, né? Eu tô usando 4 arquétipos agora, gente, mas eu não vou falar sobre todos, né? Primeiro eu quero falar sobre o arquétipo da Afrodite e do Mago. Eu vou fazer um vídeo separado, tá? Pra cada um dos dois, porque eu usei os dois separados antes de juntar os dois. Mas eu decidi fazer primeiro dos dois juntos, porque, gente, é sério, é muito transformador esses dois juntos. E eu vou explicar por quê. Bom, gente, o que acontece? Eu quis ativar, gente, primeiro que eu vou, né, falar aqui, eu quis ativar o arquétipo da Afrodite, né? No outro vídeo eu vou explicar isso. Mas eu quis ativar ela por conta que eu tava sentindo falta de me cuidar, gente. Porque depois que eu virei mãe, eu não tava tendo tempo pra mim, eu não tava conseguindo pensar em mim, sabe? Eu não tava conseguindo pensar em cuidar do meu cabelo, tanto que eu até cortei ele. Enfim. Então eu não tava tendo tempo pra mim, gente. Eu não tava. Tipo, eu tinha tempo, mas sabe quando eu não queria saber de mim? Não tava vaidosa. Eu tava me sentindo uma cavala. Então, assim, eu precisava da minha Sabrina feminina de volta, sabe? Que era eu há 2 anos atrás, eu era feminina pra caramba, eu amava me cuidar. E, bom, eu não tava assim, depois que eu tive o meu filho, né? Enfim, então eu ativei esse arquétipo por conta disso, pra voltar a ter autoestima, pra ser magnética, pra atrair tudo que eu quisesse. E começou por aí. E aí, né, eu ativei o arquétipo do mago junto, né? Eu ativei os dois separados, como eu disse, mas eu vou contar a experiência dos dois juntos. Eu quis ativar o arquétipo do mago, gente, porque ele apareceu pra mim do nada. Eu já tava com o arquétipo da Afrodite, ele apareceu pra mim do nada. E aí eu falei, vou ativar. Aí eu parei de usar o da Afrodite, comecei a usar o do mago, né? E aí, de repente, veio na minha cabeça, usa os dois juntos. E eu comecei a usar os dois juntos, gente. Eu ainda não tenho provas físicas pra trazer aqui pra vocês, mas eu vou trazer pra vocês saberem que o mago, gente, ele funciona muito. Mas enfim, gente, os dois arquétipos juntos, o mago e a Afrodite, eles são maravilhosos, porque, gente, vocês não estão entendendo. Eu tô, como eu disse, eu tô usando outros arquétipos que eu quero muito vir falar sobre eles, porque eles estão mudando minha vida totalmente. Eu sinto que tudo que tá acontecendo agora, de mudança, de pessoas desaparecendo da minha vida, é por conta desses arquétipos, porque eles. Enfim. É que eu tô muito ansiosa pra falar desses outros, porque eles são muito fodas. Mas enfim, vamos continuar, né? Então, assim, gente, eu tô usando o arquétipo do Mago e da Afrodite tem um mês, os dois juntos. E, tipo assim, gente, uma coisa que eu percebi que o mago, ele realmente é a lei da atração. O mago, ele realmente é a personificação da lei da atração. Porque eu vou saber, porque, gente, eu fiz um teste pra saber se o mago realmente é a lei da atração. Porque nas afirmações que eu escuto, ele é literalmente a lei da atração. Porque o mago, ele faz tudo que ele quer, ele consegue tudo que ele quer, tudo que ele quer, ele consegue. Ele sonha com tal coisa, acontece. E aí eu resolvi fazer um teste, gente, pra saber se era verdade. O que eu fiz? Eu acordei num dia específico, eu fiz isso, né? Testei 2 vezes no caso. Teve um dia que eu acordei e falei: hoje meu dia vai ser maravilhoso. E o dia foi maravilhoso, literalmente. No dia seguinte, eu fiz o contrário. Eu falei: hoje meu dia vai ser uma merda. E o meu dia foi uma merda. E tipo assim, gente, isso nunca tinha acontecido. Claro que eu nunca tinha testado isso. Mas eu testei. E, gente, o arquétipo do mago, ele funciona. Porque quando você fala que tal coisa vai acontecer, acontece. E ainda mais que eu tô usando com a Afrodite, gente, que a Afrodite, ela tem uma autoestima muito elevada. E eu comecei a usar os dois juntos pra mim realmente ter a autoestima que eu queria ter da Sabrina antiga. Que eu tinha uma autoestima muito boa, assim, nossa, né? E aí eu comecei a juntar as afirmações dos dois arquétipos. Então eu comecei a falar, eu sou linda como a Afrodite, eu sou assim, eu sou poderosa como um mago, enfim. Eu uso as afirmações que aparecem pra mim, né? E eu salvo na minha playlist, que não mostra aqui porque é privada, né? Só minha. Mas é a minha playlist de arquétipos, né? Que eu tô usando. E assim, gente, sério, de verdade, é que eu tô enrolando, gente, porque é que eu tenho muita coisa pra falar e eu não tô sabendo falar, porque eu amei, de verdade. Tanto que eu decidi que
O arquétipo do mago e o arquétipo da Afrodite serão meus arquétipos físicos. Físicos não, fixos. O que eu quero dizer? Eu vou usar eles pra sempre, né? Porque você pode escolher vários arquétipos pra você usar pra sempre. E eu escolhi que o arquétipo do mago e o da Afrodite eu vou usar pra sempre. Então, tipo assim, eu nunca vou parar de usar eles. Vou sempre ter eles comigo, porque foram arquétipos que deram muito certo comigo. Primeiramente, a Afrodite, ela me ajudou muito, tá? Porque, tipo assim, gente, eu não tinha. Eu não sei se vocês. Quem é que me assiste? Se você treina, se você faz academia, eu não sei, mas eu treino, voltei a treinar em casa. E uma coisa que eu tinha costume, gente, era só amarrar o cabelo e pronto. Depois que eu passei a usar, com uma semana só, gente, com uma semana usando o arquétipo da Afrodite, eu comecei a pentear meu cabelo e a prender ele arrumadinho. Uma coisa que eu não fazia. De verdade, eu não fazia. Não era um hábito meu. E agora não. Agora, tipo, independente se eu só vou arrumar casa, se eu vou treinar, independente. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço é acordar, pôr minha roupa, né? Minha roupa ou de treino ou de faxina, enfim. Coloco minha roupa, penteio meu cabelo e prendo ele num coque que fica muito bonito. Sabe? Agora eu arrumo meu cabelo. Mesmo que, tipo, eu vou ficar toda suada, toda feia por conta, né, das coisas a fazer de casa, comida, essas coisas. Mas eu tô com essa mania, que é maravilhosa pra mim. Que agora eu me cuido. Então, tipo assim, eu não consigo mais deixar meu cabelo bagunçado. Isso pra mim é uma vitória muito grande. Outra coisa que eu percebi é que eu voltei a realmente ser vaidosa. Então eu tô tendo cuidados comigo, gente. Eu voltei a ter aquela ritual meu de, tipo assim, ter o meu dia de spa. Então eu tenho o meu dia de spa, né? Que varia, às vezes é na sexta ou às vezes é no sábado. Depende muito de como tá a correria da semana. Então, tipo assim, quando vamos supor, semana passada foi na sexta-feira. Então, na sexta-feira eu fiz meu tratamento de pele, fiz minha hidratação, fiz minhas unhas do pé, das mãos não, gente, porque amanhã eu vou fazer faxina, então não ia adiantar eu fazer as unhas, né? Mas assim, amanhã eu vou fazer, lógico. Então, tipo assim, eu sempre faço as unhas toda semana nesse dia específico. E voltei a ter aquela coisa, sabe, de passar creme no corpo que eu não tinha mais. Eu voltei, então, tipo assim, todo dia depois do banho eu passo creme no corpo, mesmo que tá aquele calor, eu passo, porque eu sei que eu vou ficar mais cheirosa. Voltei a passar perfume todos os dias. Tipo, literalmente, agora eu faço minha sobrancelha a cada 3 meses certinho, sabe? Cortei meu cabelo essa semana passada, né? Porque meu cabelo tava bem paia, gente, não sei se vocês lembram. E eu cortei sozinha, tá? Porque meu marido ia pagar pra mim, gente, mas eu não quis esperar. Porque ia ser agora, dia 20, eu falei, não vou esperar, tô muito feia, preciso cortar esse cabelo. Peguei e cortei eu mesma. E foi a melhor coisa que eu fiz. Meu filho acordou, gente, depois eu volto. Gente, se ficar baixo a minha voz, é por causa do meu filho, tá? Enfim, vou tentar falar um pouco alto pra vocês ouvirem. Então, gente, o que aconteceu? Eu tava falando, né, que eu fiquei mais cuidadosa, tudo. Outra coisa, gente, que o arquétipo da Cleópatra, oh meu Deus do céu, da Afrodite. Gente, que eu tô muito feliz. Eu acabei de perceber uma coisa e eu tô em choque, mas enfim. Outra coisa que o arquétipo da Afrodite, gente, ele me trouxe, que é uma coisa do arquétipo mesmo que ele ajuda muito, é a questão do descanso, gente. Eu sou mãe, eu tô trabalhando de casa, eu tô trabalhando em casa. Então, tipo assim, eu vou dormir meia-noite, 1 hora da manhã. Só que na primeira semana do arquétipo da Afrodite, ela já me trouxe a calmaria. Então, tipo assim, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Eu vou ter que usar aquela frase que quem me conhece sabe, eu sou ansiosa. Muito. Só que o arquétipo da Afrodite, ele me acalmou. Então, tipo assim, agora eu tô mais calma. Eu não tô tão apressada para as coisas acontecer. Isso é bom por conta do arquétipo do mago. Então, por isso que eu falo que esses arquétipos combinam. Porque com o mago, pra mim manifestar as coisas que eu tô manifestando, gente, tipo, é muita coisa. Eu tô muito feliz, só que eu não posso falar ainda, porque eu quero que chegue as coisas pra me mostrar pra vocês. Mas enfim. Então, tipo assim, pra manifestar, sendo usando lei da atração, lei da suposição, não pode ter ansiedade, gente. A lei da atração não pode ter ansiedade. E o arquétipo do mago é literalmente a lei da atração. É uma personificação da lei da atração. Então, assim, tá me ajudando muito os dois juntos, porque equilibra. Eu não fico ansiosa e consigo manifestar as minhas coisas, entendeu? Então, assim, é mágico esses dois. De verdade é mágico, é maravilhoso. Então, assim, outra coisa
que essa questão de acalmaria me ajudou a descansar. Então, o que eu quero dizer? Quando eu fico com sono, eu não fico mais com aquele receio de dormir. Tipo, como assim? Tipo assim, gente, é que é uma coisa minha. Eu sempre, na hora de dormir, eu ficava, tipo, alerta. Eu não sei explicar o porquê, eu não sei o motivo, mas eu simplesmente sempre tive insônia pra dormir. Mas com o arquétipo da Afrodite, agora isso não acontece mais. Quando eu fico com sono, é só eu fechar o olho que eu durmo, literalmente. Ela me ajudou muito a dormir bem. Então eu durmo muito bem, eu consigo descansar. Tanto que eu acordo no dia seguinte bem, plena. Sabe? Como se meu dia não tivesse sido correria. E todos os dias é correria, quem é mãe sabe que é assim. Mas, com o arquétipo da Afrodite, eu tô conseguindo descansar. Ela é literalmente um sono, um sonífero. Ela é literalmente, gente, um arquétipo pra, sabe, é uma calmaria, é uma leveza, é muito bom. Outra coisa que o arquétipo da Afrodite também me deu é a questão, gente, do magnetismo. Realmente é um arquétipo muito magnético. Eu acho até mais do que a Cleópatra. Até mais do que a sereia. Gente, sabe por quê? Porque eu vou explicar pra vocês. Eu não sou de sair de casa. Não sou. Porque pra onde que eu iria? Não tem pra onde eu ir. Então, tipo assim, eu não sou de sair de casa. Eu só saio quando é pra levar meu filho no médico, na médica, né? Ou pra tomar vacina, ou pra ir no mercado. Só, literalmente, só. Ou pra ir na minha mãe ou na casa da minha sogra. Então, assim, eu não saio. Só que, assim, uma coisa que eu percebi. Semana passada, eu acho que foi na sexta ou na quinta. Acho que foi na quinta, foi na quinta. Eu fui no hospital, porque eu tinha levado uma picada de um inseto que eu nem sei. Até hoje a gente não sabe de que inseto que foi, mas me deu alergia. E aí eu fiquei preocupada, beleza. Só que assim, gente, a hora que eu entrei, gente, eu juro pra vocês, eu não tô brincando. A hora que eu entrei no hospital, gente, todo mundo que tava pra frente olhou pra trás e ficou me encarando. Gente, eu tô falando sério, eu fiquei assustada. Todo mundo me encarou. Eu tô falando sério. Era mulher, era véia, era homem, era velho, era criança, era mendigo. Não é mendigo, né? Mas é sério, tipo assim, é um arquétipo muito magnético. Literalmente, gente, eu tô brincando, é sério, gente, é sério. Parece que é muito mentira, né? Mas é sério, só foi eu entrar, gente. Todo mundo fez assim, cara. Eu juro, gente, eu não tô zoando. Todo mundo virou assim e ficou me encarando o tempo todo que eu tava ali. E eu percebi por quê. Eu fui lá, né, na recepção. E aí, enquanto eu tava falando, eu olhei pra trás, gente. Tava todo mundo me olhando, gente. Eu, sério, eu não tô zoando. Tava me olhando mesmo. Aí, beleza. Aí eu fui, sentei lá pra esperar. Todo mundo ficou olhando pra mim o tempo todo, gente. Eu fiquei até um pouco incomodada. Eu não vou mentir pra vocês. Porque tinha um senhor do meu lado. Um senhor não, um moço. Um moço do meu lado. E eu tava aqui com meu filho, né? E aí, nas outras cadeiras desse lado aqui, tinha um casalzinho de senhores. E eu tava aqui com o Davi, brincando com ele, né? E, tipo, todo mundo ficou olhando o tempo todo, gente, não parava de olhar. Aí, quando chamava, entrava, né? Só que eu fiquei incomodada, gente, é muito desconfortável, porque olha demais. Eu achava que era magnetismo, mas não tanto assim. Outra ocasião também é no mercado. Quando eu vou no mercado pra fazer alguma compra, acontece a mesma coisa. Depois que eu ativei o arquétipo, né? Todo mundo fica olhando. Gente, é sério, por onde você passa, literalmente as pessoas te olham. Só que é um olhar muito fixo. Tipo assim, a pessoa não disfarça. Então, tipo assim, é um magnetismo muito forte, de verdade. Então, assim, eu fiquei bem assim, sabe? É até ruim, eu não vou falar. É desconfortável quando eu vou levar o Davi no médico, gente, porque por onde eu passo todo mundo olha. E é desconfortável. Eu amo chamar atenção, por conta do meu signo, sou leonina. Mas, tipo assim, sério, é muito incomodante, gente. Porque, tipo assim, por mais que eu goste de chamar atenção, eu gosto de chamar atenção, mas a pessoa não precisa ficar o tempo todo olhando pra mim, não, mas fica, entendeu? Então, assim, é um pouco desconfortável. Mas é legal, porque você percebe que realmente tá fazendo efeito, que é magnético mesmo. Outra coisa, assim, deixa eu tentar lembrar, gente, que mais. Ah, uma coisa ruim do arquétipo da Afrodite que eu notei é que ele procrastina, porque como tem esse lado da gente conseguir descansar mais, a gente só quer descansar, porque ele traz muito sono, é uma coisa assim que eu percebi. Que você consegue descansar, mas ele traz muito sono. Tanto que eu cheguei a achar que eu tava grávida de novo, porque eu tava tendo muito sono. Aí depois eu fui ver, ao lado sombra, é o sono excessivo. Entendeu? Eu vi até vários vídeos de outras pessoas tendo experiência e a pessoa fala que realmente dá muito sono, a pessoa fica procrastinando porque quer ficar descansando, quer dormir o tempo todo. Então, é um lado
sombra, porque atrapalha ali, né? Igual eu fiquei procrastinando a primeira semana, eu procrastinei muito, gente, por conta disso. Porque é bem sutil. Você percebe na sutileza que o arquétipo já tá pegando em você. Mas essa parte assim, eu fiquei um pouco, né, tipo, nossa, procrastinando, ai, que droga. E o meu maior defeito é a procrastinação. Então, assim, odeio. Mas, por causa do arquétipo do mago, eu consegui equilibrar e não tô mais procrastinando. Só ontem que eu procrastinei. Acontece, gente, eu sou ser humano, né? Faz parte. Então, assim, eu tô amando esse arquétipo da Afrodite. Por isso que eu falei que ele é meu fixo a partir de agora. Eu nunca mais vou parar de ativar ele. Nunca vou deixar de ter ele. Ele ativou, vai ficar pra mim pra sempre. Por conta disso, gente, eu literalmente tô me sentindo mais bonita. Eu tô conseguindo fazer exercícios físicos, tênis, porque eu não tava conseguindo. Então, eu tô conseguindo, porque como é parte da vaidade, eu não procrastino. Isso que eu acho legal. A Afrodite, ela procrastina em tudo. Mas falou na parte da beleza, ela não procrastina. Esperta ela, né? Mas ok. Agora, gente, tá ficando longo, né? Vocês que me aturem. Mas enfim, agora eu vou falar da parte do mago. Gente, o mago, ele é maravilhoso. Por quê? Porque, gente, a Afrodite, ela procrastina, né? Como eu disse, eu deixei de fazer muita coisa que eu tinha que fazer e fui deixando, fui deixando. Agora eu tô cheio de coisa pra fazer. Acumulei muito. Só que o mago, o lado Luiz dele é que ele não procrastina. Entendeu? Então, assim, pelo menos foi o vídeo da moça que eu vi, gente. Se outras pessoas tiverem tido esse lado, não tenho culpa, tá? Eu tô falando da minha experiência e do vídeo que eu vi também. Então, assim, ele tirou isso de mim, me ajudou a não procrastinar. Eu tô mais focada, tô mais determinada. E isso é maravilhoso. Outra coisa, assim, é que é aquilo que eu tinha falado no início do vídeo. Ele é realmente a lei da atração. Então, o que você fala, acontece, gente. Eu consegui manifestar uma coisa muito maravilhosa. Que eu não vou falar ainda, porque eu ainda não tenho provas, entendeu? Eu só vou vir aqui, eu vou fazer um vídeo sobre tudo que eu consegui manifestar usando o arquétipo do mago. Mas vai ser daqui a um tempo, tá, gente? Não agora, porque as coisas vão chegar ainda. Eu não sei explicar. É que eu não posso falar, senão vocês já vão saber o que é. Mas enfim, eu consegui. Meu filho tá acordando de novo. É hoje. Enfim, gente, eu consegui manifestar muitas coisas que eu queria manifestar por causa desse arquétipo, porque ele é muito forte, muito poderoso. Gente, acho que eu não vou terminar esse vídeo hoje. Depois eu volto. Agora que eu lembrei, eu esqueci de falar de um ponto da Afrodite. Ela ajuda muito na questão da libido, gente. Aumentou muito minha libido. Outra coisa que eu esqueci de falar, agora que eu lembrei. Mas enfim. Gente, voltando pro arquétipo do mago. Aleatória, né? Outra coisa que eu percebi, gente, com o arquétipo do mago é que você tem que ter cuidado com o que você pensa, gente. Isso é um ponto negativo. Porque o que acontece? Tudo que eu penso acontece. É de verdade. Então, tipo assim, se acontece algum. Igual, teve vezes que aconteceu, teve dias que eu acordei bem e alguma coisa aconteceu e me deixou triste. E eu pensei, nossa, agora meu dia vai ser péssimo. E foi. Eu atraí energia ruim. Então, assim, a gente tem que ter muito, a gente tem que se policiar o tempo todo com esse arquétipo. Porque o tempo todo, qualquer coisinha que eu pensava vinha com muita facilidade. Então, tipo assim, quando eu começo, eu juro que eu fiz muitos testes pra saber. E teve dia que eu pensei, nossa, meu dia tá sendo incrível, nossa, eu tô tão feliz. E aquele sentimento vinha com muita força e muito rápido. E realmente eu ficava naquela energia. E quando era o contrário, que eu pensava, nossa, meu dia tá triste, nossa, eu tô triste, eu ficava pior. Então, assim, o arquétipo do mago, ele é maravilhoso, mas você tem que ter cuidado. Porque se você pensa positivo, ótimo, vai atrair só coisa melhor, vai atrair mais positividade, você vai ficar mais feliz, você vai ter mais vibração alta. Mas se você começa a pensar coisas ruins, gente, vai piorando sua mente, de verdade. Então, assim, tanto que agora eu tô me policiando muito, porque eu já traí muita tristeza nesse tempo com ele, por deixar os pensamentos negativos vir e continuar deixando, e tipo, só pensando mais negativo, sabe? Então você tem que ter cuidado. Se você quer usar o arquétipo do mago, usa, mas sabendo que tudo que você pensar vai acabar acontecendo. Então toma cuidado. Tanto ontem, gente. Ontem eu tive um sentimento de muita saudade do meu marido. Do nada eu fiquei com muita saudade dele, assim. Porque, gente, eu já acostumei com a rotina dele ir trabalhar à noite, eu ficar sozinha com o Davi. Só que eu não sei por que motivos, ontem parecia que era a primeira vez, então eu senti muita falta dele. E eu fiquei alimentando isso, gente. Eu fiquei, eu tô com saudade dele.
E aquele sentimento foi aumentando. Chegou um momento que eu cheguei a chorar, gente. Eu comecei a chorar de saudade dele. O que aconteceu no começo do namoro. Não era pra estar assim. Então vocês estão entendendo que ele é forte demais? E aí hoje não. Hoje eu já pensei, não, não vou sentir saudade. Aí se eu sentir vai ser uma saudade gostosa, não vai me fazer mal. E pronto, gente. Hoje eu tô melhor, sabe? Então, assim, gente, usem o arquétipo do mago. Se vocês usarem com a Afrodite, sério, vai ser uma bomba de magnetismo. É um complementando o outro. Sabe, outra coisa, assim, que eu percebi que o mago ajudou na questão da Afrodite é a questão da beleza, assim, a aparência. Muitas vezes eu tava com o arquétipo no começo, assim, que eu juntei os dois. Eu teve dias que eu falei, nossa, não tô me sentindo bonita, nossa. Só que eu lembrava do arquétipo do mago. Eu falava, nossa, peraí, eu não posso pensar assim, que eu tô com o arquétipo do mago também. Aí eu comecei já, não, eu sou linda, não, eu tô gata. Jogava assim o cabelo e falava, eu tô gata, eu tô linda, eu tô maravilhosa, eu sou perfeita, eu sou uma diva, eu sou uma deusa, eu sou a deusa Afrodite, que é isso? E aí voltava a energia boa. Então, assim, gente, por isso que eu falo que o arquétipo do mago, ele é muito bom. Porque em qualquer arquétipo que você usar junto com o mago, vai te ajudar, vai se forci vai te vai forçar. Oh meu Deus, não tô sabendo falar a palavra. Vai fortificar aquele arquétipo. Então, se você usar a Cleópatra com mago, vai ajudar a acelerar a ativação daquele arquétipo que você tá usando, o outro. Então, se você usar sereia com mago, vai ajudar a ativação mais rápida da sereia. Qualquer arquétipo que você for usar com o mago, vai ajudar muito. E eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Todos as fotos que eu usei desses dois arquétipos, tá? Eu vou deixar aqui pra vocês saberem quais eu usei. E é isso, gente. Tipo assim, eu não tenho muito, assim, o que falar, porque é um mês só, os dois juntos, né? Mas eu vou vir aqui pra fazer um vídeo mostrando tudo que eu manifestei com o arquétipo do mago. Porque ele que é a manifestação em pessoa, né? Literalmente. Então, assim, eu vou vir fazer esse vídeo porque, gente, é sério, é muita coisa boa. De verdade, assim, é uma coisa assim que eu tô muito feliz. Eu tô muito ansiosa pra trazer, mas ao mesmo tempo eu tô calma, sabe? Aquela ansiedade boa. Porque não vai mudar nada na vida de vocês, tá? Já adiantando, não vai mudar nada na vida de vocês o que eu consegui manifestar com o mago. Mas mudou na minha e eu quero trazer pra ser um feedback, pra vocês verem que os arquétipos realmente são energias que mudam a nossa vida, principalmente do mago. Então, assim, se você quer manifestar tudo que você quer, é o arquétipo do mago, sabe? Eu ainda não manifestei tudo, gente, porque tem muita coisa pra me manifestar com esse arquétipo. Mas os poucos que eu já manifestei, pra mim, gente, é maravilhoso. E eu vou trazer, tá? Esse vídeo, eu prometo pra vocês. Só que não vai ser agora. Porque, como eu disse, tem que chegar. Ainda não chegou. Eu não sei explicar, eu não posso explicar, senão vocês vão entender, entendeu? Mas, assim, talvez, gente, eu vou estipular, assim, uma data de 3 meses, tá? Ai, mas se a pressão já não manifestou, já manifestei, mas ainda não chegou. Entendeu, queridos? Então, assim, pra chegar uns 3 meses, por aí, tá? Eu vou estipular essa data, porque eu acho que essa data, 3 meses, tá certo. Então, assim, em 3 meses eu volto aqui pra mostrar pra vocês o que eu manifestei e o que eu vou manifestar ainda, né? Porque até lá eu já não vou ter manifestado mais coisas. Então, eu vou trazer muita coisa pra vocês verem de tudo que eu manifestei com esse arquétipo, tá? Então, é isso. Se vocês ficarem com alguma dúvida, se vocês quiserem saber de mais alguma coisa, vocês deixem aqui no comentário, tá? Porque, assim, eu não notei muitos pontos negativos desses dois arquétipos, tá? Porque eu tô ativando os dois, é um mês só. Então, assim, eu acho que tem que dar mais tempo. Mas, assim, gente, o que eu manifestei já, o que eu já adquiri, já tá ótimo. Ah, uma coisa que eu lembrei. Outra coisa da característica do mago que eu adquiri é a parte da inteligência. Eu sempre fui uma pessoa inteligente, mas eu não sabia disso. Eu sempre me coloquei pra baixo, sempre falei que eu era burra. E com o arquétipo do mago, eu já comecei a me enxergar de outra forma. Então, eu comecei a enxergar que eu sou, sim, muito inteligente. Porque pra mim tá fazendo as coisas que eu tô fazendo, querido, gente, tem que ser muito inteligente, sabe? Então, assim, eu sou inteligente. Ah, outra coisa, aumentou a minha criatividade. Então, assim, eu tô bem mais criativa. E é isso, mas por enquanto é só isso, gente. São coisas que eu lembrei, assim, mas por enquanto é só. Mas daqui 3 meses, quando eu vim falar, mostrar pra vocês as coisas físicas que eu manifestei, eu vou aproveitar e já vou falar mais coisas que eu notei
com esse arquétipo, com os dois, né, no caso, a Afrodite e o Mago. E depois de um ano, gente, com esses dois arquétipos ativados, né, no caso, ano que vem, eu vou vir fazer também outro vídeo sobre como foi a minha experiência de um ano com esses dois arquétipos, tá? Eu vou fazer isso também. Mas é isso, gente, já falei demais, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar, tá bom? E eu espero muito, de coração, que vocês experimentem esses arquétipos, os dois juntos, porque dá muito certo, tá? E desse vídeo, e eu amo muito vocês, tá? Meu amor pra vocês, tá? É muito grande. Amo todos vocês que comentam. Você tá falando errado, gente, que eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz, gente, de verdade. E daí outra coisa do arquétipo, né, gente? A felicidade, gente. Eu tô muito feliz. Esses dois arquétipos colocou a minha felicidade pra fora, né? Outra coisa é que eu tô sentindo mais amor, mais empatia também. Mas enfim, gente, eu já falei demais, né? Pelo amor de Deus. É porque eu vou lembrando, eu vou conversando aqui com vocês, eu vou lembrando das coisas que eu adquiri. E aí sai, entendeu? Que Deus abençoe vocês e que eu espero muito que vocês queiram ativar esses dois juntos, porque é maravilhoso os dois juntos. Só vai trazer energias boas pra vocês e eu desejo muitas energias positivas e muita luz pra vocês, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, doidinhos!